Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui então para a nossa aula de recuperação para o segundo trimestre, língua portuguesa, para aqueles alunos que não alcançaram média 5. Né? Então, fica orientação para vocês. Nós precisamos estudar para essa prova de recuperação na parte de literatura, primeira, segunda e terceira geração modernistas. Na parte de gramática, a professora Ana Cláudia vai gravar uma aula para vocês, então eu vou ficar com a parte de literatura e ela com a parte de gramática. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, o nosso resumo do que é que nós vamos estudar, do que é que nós vamos cobrar na prova de vocês, na prova de recuperação. A prova está fácil, o objetivo é que vocês se recuperem, então eu foco para vocês aqui uma revisão direcionada para a prova. Vou deixar esse arquivo que eu vou passar aqui para vocês, vou deixar ele aqui dentro do bloco de recuperação também, para vocês assistam essa aula, olhem outra vez esse arquivo de resumo, e a orientação está aqui para vocês. O aluno deverá rever todo o conteúdo que abrange a primeira, segunda e terceira gerações do modernismo, ok? Bom, vamos começar então. O que cai na prova? Cai essas três gerações. O que é o modernismo? O modernismo ele teve como marco inicial da Semana de Arte Moderna de 1922, né? E o modernismo, a Semana de Arte e o modernismo, eles tiveram influência de algumas correntes, e uma delas são as vanguardas europeias. Então, as vanguardas europeias influenciaram o aparecimento do modernismo. Influenciaram em quê? Na inovação formal, estética e temática, né? Influenciaram na ficção literária, ou seja, a forma de fazer literatura ficcional, né? Influenciaram na liberdade de expressão e produção, como produzir, como se expressar na literatura, influenciaram trazendo foco no cotidiano, influenciaram na linguagem coloquial, que é uma coisa nova no modernismo, a ambiguidade, ou seja, uma literatura que não tem o compromisso de ser objetiva, não pode ser ambígua. O fluxo de consciência, que é uma coisa nova que aparece no modernismo, influenciado pelas vanguardas europeias, a escrita automática, a novidade nas técnicas de escrita, e traz também humor, paródia, intertextualidade, são influências que vêm das vanguardas europeias. E, bom, isso é o modernismo de uma maneira geral. Vamos, então, olhar por partes. O modernismo dividido nas três fases. A primeira geração modernista, que é aquela que nós conhecemos como geração heróica, né? Essa geração heróica, a primeira geração modernista, ela tem uma característica forte e diferente das outras, que é o rompimento com as estéticas tradicionais. Então, romantismo, parnasianismo, simbolismo, naturalismo, a primeira geração rompe com essas estéticas tradicionais. E a primeira geração traz um nacionalismo exacerbado, com muito humor, muita ironia e a liberdade de criação poética. Na primeira geração, nós estudamos três autores, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. E na primeira geração, no primeiro trimestre, nós estudamos uma obra, fizemos a leitura da obra Macunaíma, né, de Mário de Andrade, observando que essa obra traz um nacionalismo exacerbado, busca uma brasilidade muito radical, né, busca uma linguagem nacional, usando termos próprios da nossa cultura e do nosso folclore, né, principalmente da parte do folclore indígena. E essa obra Macunaíma é uma paródia de textos anteriores, textos de gerações anteriores, de textos de estéticas anteriores. Uma paródia, por exemplo, de Iracema ou do Guarani, que são obras românticas que traz o índio como protagonista. Então, o Macunaíma é uma espécie de paródia desses textos. Traz uma liberdade temática, né? uma liberdade estilística e uma liberdade formal. A obra é diferente. Um profundo humor, ironia e sarcasmo. A obra ela é recheada de sutil humor e sarcasmo. A obra Macunaíma é centrada na raça indígena, considerada, digamos assim, a única genuinamente brasileira, nativa mesmo, né? O protagonista é uma espécie de anti-herói. Por que ele é anti-herói? Porque ele é feio, ele é preguiçoso, traidor, medroso, mau caráter. Então, é uma espécie de anti-herói. Esse anti-herói é um contraponto aos heróis nacionais indígenas idealizados pelo romantismo, como o Índio Peri
de Guarani e Iracema, da obra de José de Alencar, Índia e Iracema. São heróis utópicos, idealizados. O nosso anti-herói ele é mais próximo da realidade do povo brasileiro, ok? Bom, e depois a segunda geração modernista. Nós dividimos a segunda geração em o romance de 30 e a poesia de 30. Nós separamos para estudar, né? Então, nós tivemos na segunda geração o romance de 30 e a poesia de 30. O romance de 30, ele é mais tolerante com as estéticas tradicionais, diferente da primeira geração, que rompeu, né? Era intolerante. Agora, a segunda geração, o romance de 30, ele é mais tolerante com as estéticas tradicionais. E as obras do romance de 30 são obras de cunho social. Quais autores que nós estudamos? Vocês se lembram? Raquel de Queiroz, José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, né? Então, e as obras são regionalistas, o regionalismo é forte na segunda geração, traz os temas da seca, a migração, a miséria, a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, porque aqui a gente está numa época, né? Numa época em que os engenhos estão falindo, né? Todos os engenhos estão da falência porque chegam as usinas, né? O regionalismo nordestino, em Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Luiz do Rego e outros, tematizando com um olhar realístico os problemas sociais. E quando se fala em olhar realístico, nós temos um neorrealismo, ou seja, um novo realismo e um neonaturalismo, um novo naturalismo, que traz discussões sociais e ideológicas. Por que um novo? Porque é uma nova forma de ver a realidade e o embate do homem com a natureza, né, no naturalismo, vendo o sofrimento, as angústias, né, esse embate. Os romances são de tensão crítica e de denúncia social. Os romances são intimistas e de sondagem psicológica dos personagens. Como assim intimista? Que olha para o íntimo, para dentro do coração dos personagens. E de sondagem psicológica, que olha para dentro da cabeça, o que o personagem está pensando, né? Os protagonistas são gente do povo, né, sofredores, excluídos socialmente. Isso é o que nós encontramos no romance de 30, né? São as formas como se trabalha. Além do romance de 30, tem a poesia de 30. Na poesia de 30, nós vemos os poemas de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge Lima. Então, esses são os poetas da poesia de 30. Aqueles de cima são os prosadores, né? Os romancistas do romance de 30, e da prosa de 30. E a terceira geração modernista, nós estudamos a Clarice Lispector, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Nós temos na terceira geração o aprofundamento do regionalismo e o experimentalismo com a língua. A Clarice Lispector, ela traz uma prosa urbana, o cenário dela é um cenário urbano, e ela trabalha muito a sondagem psicológica intimista dos personagens, ela trabalha uma coisa chamada fluxo de consciência, que é olhar para dentro profundamente o pensamento dos personagens, okay? Do protagonista. Ela traz metáforas e imagens insólitas, que é isso? São imagens e metáforas fortes, diferentes do que se vinha usando até então. E ela também tem uma coisa, um conceito chamado epifânia, que é alguma coisa que dispara uma reflexão profunda do personagem, um fato cotidiano que acontece, e aí o personagem entra numa profunda reflexão. Isso é epifânia, ok? Bom, e o João Guimarães Rosa, nós estudamos a obra dele, Grande Sertão Veredas, então o ambiente dele, o cenário dele é o sertão. E nesse sertão, ele traz a prosa e a linguagem que se fala nesse sertão. Mas ele não traz exatamente como ela é. Através dessa prova, a partir desse falar sertanejo, ele recria a linguagem, recriação da linguagem a partir da fala regional do sertanejo, o falar regional sertanejo. Okay? Bom, e o sertão em Guimarães Rosa é o sertão místico e universal. O sertão místico tem algo diferente nesse sertão, algo que vai além da realidade. E o sertão é universal, ou seja, ele se expande para todos os lugares. E ele trabalha o experimento com a linguagem, ok? Então, esse é o Guimarães Rosa. E o último que nós vimos foi o João Cabral de Melo Neto. Ele tem uma linguagem apurada e formal, coloquial, mas é apurada e formal, ou seja, trabalha com uma forma muito arquitetada, né? Uma literatura cuidadosamente arquitetada. E nós estudamos bastante, vimos vários fragmentos da obra Morte e Vida Severina.
Vimos que o significado do adjetivo severino, severina, aqui de vida severina, é um adjetivo, né, derivado do substantivo próprio. Então, é uma derivação própria de um substantivo severino, um substantivo próprio. Essa obra, Morte, Vida e Severina, é um auto de Natal pernambucano. O que é um auto? Um auto é um gênero literário medieval, né, que traz em forma de versos destinado ao teatro, né, uma forma teatral em versos. Auto de Natal pernambucano em versos, né? E tem um personagem Severino, que é um personagem coletivo, ele representa todos os severinos, por isso o nome da vida, o nome da obra Morte e Vida é Severino, né? E o Severino, Severino e Severina é um nome muito comum no Nordeste e normalmente se refere a pessoas que sofrem com a migração, com a seca, né? A obra traz a migração do Severino do sertão para a capital, e quando o Severino chega na capital, Recife, ele se desanima com o cenário e vê que não tem futuro, a vida não tem futuro, não traz esperança. Ele sente o desejo de saltar da ponte do rio Capibaribe. Aí, saltar da ponte significa saltar da vida, né? Mas aparece um personagem chamado Mestre Carpina, que os dois começam a conversar, e na conversa o Mestre Carpina acaba por convencer o Severino de que a vida compensa, mesmo sendo uma vida severina, ela compensa. E o fato que faz com que ele se convença é o nascimento de um menino, talvez da família do Mestre Carpina. Então, nasce um menino, e o menino traz esperança, pois a vida continua mesmo sendo uma vida severina. Então, esse é o desenrolar, o enredo da história, para que vocês tenham uma noção, né, do que nós trabalhamos isso em aula, né? Então, nós estamos lembrando aqui o cenário da obra. Ok, gente? Então, fica esse arquivo aqui para vocês, e vocês lêem o arquivo, lê os slides das aulas anteriores, né, o livro de vocês, e aí nós vamos estar em condições de nos recuperarmos na prova de recuperação. Desejo para vocês boa prova, mas que vocês estudem, porque é necessário. Ok, gente? Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Então, a professora Ana Cláudia vai trazer a parte de gramática para vocês aqui nesse bloco de recuperação. Tchau, gente.